Bom dia, prazer estar aqui outra vez com os irmãos e poder compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós iremos ler dos versículos 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Nosso Deus, te louvamos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Te louvamos porque temos esse privilégio de nos reunirmos no primeiro dia da semana, dedicando as primícias do nosso tempo a ti, procurando glorificar o teu nome através de cânticos espirituais, através das nossas contribuições, glorificar o teu nome também, ouvindo a tua palavra, procurando aplicá-la às nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por esse dia especial em que iremos celebrar a morte, o sacrifício perfeito que Cristo realizou por nós na cruz. Que estejamos preparados, prontos para receber e que em tudo o teu nome seja glorificado. Eu te rogo também por esse momento de exposição da tua palavra. Ajuda-me na minha fraqueza, na minha incapacidade, que eu possa transmitir a tua palavra nessa manhã com clareza para a edificação da sua igreja. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Um amigo pessoal, um amado pastor e mestre das Escrituras, uma vez me disse que cristianismo é imitação. E de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo supremo, é o nosso exemplo maior. Uma certa vez, depois de ilustrar para os seus discípulos o que significa humildade, o que significa serviço abnegado, ele os disse: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E em outra ocasião ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. E o grande apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Cristo é o nosso modelo supremo. E a missão de todo discipulador e de todo discípulo é ser como o seu mestre. Aliás, essa é a obra de Deus, é o propósito de Deus, que cada um de nós sejamos transformados segundo a imagem do seu Filho. Mas será que temos um exemplo, um modelo como igreja?
Será que nós encontramos no Novo Testamento uma igreja que represente o modelo a ser seguido por nós? Essa passagem aqui do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, nós temos uma descrição da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, uma igreja jovem, recém-nascida, uma igreja que possuía um grau incomparável de pureza, de devoção ao Senhor Jesus Cristo. E nós iremos hoje pela manhã, meus irmãos, observar aqui 3 elementos que fazem parte do ideal de Deus para uma igreja. Nós, como igreja de Cristo, que pretendemos ser aquilo que Deus pretende que sejamos, precisamos ter esses 3 elementos presentes. O primeiro deles, nós encontramos no versículo 42, que são os deveres espirituais. Observe comigo o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são deveres espirituais, são exercícios espirituais. E uma palavra que se destaca aqui é a palavra perseverança. Eles não apenas cumpriam esses deveres, mas eles os cumpriam com perseverança. E o que significa perseverança? O que significa perseverar? Perseverar significa continuar, permanecer, persistir. Não importam as circunstâncias, não importam os obstáculos, é permanecer fielmente no cumprimento desses deveres. E quem estava perseverando? Aqueles 3.000 que professaram a fé em Cristo e foram batizados. No versículo 41 nós temos essa informação. Eles demonstraram a autenticidade da sua fé perseverando. Perseverança é uma necessidade que a igreja tem. É uma necessidade que todo cristão tem. A perseverança, na verdade, é um sinal, é uma evidência de salvação genuína. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 8,31, ele falou para os judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Perseverança na palavra, perseverança nos caminhos de Deus. O cristão autêntico, a igreja autêntica, irá perseverar na palavra. Nós precisamos olhar para a perseverança como uma evidência de fé genuína, de fé autêntica. O apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, falando daqueles que abandonaram a fé, que desprezaram a igreja, ele diz lá: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então nós precisamos entender que a vida cristã requer perseverança, requer continuidade, persistência, estabilidade, firmeza. E quando se trata dos deveres espirituais da igreja, precisamos observar se estamos realmente perseverando na prática desses deveres. Quais são os deveres que a igreja primitiva praticava e perseverava? Primeiramente, doutrina. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, um compromisso com a doutrina dos apóstolos é fundamental para o crescimento e saúde espiritual
da igreja. O apóstolo Paulo, ele exige essa prioridade em seus escritos, principalmente nas epístolas pastorais. Eu gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias aí em Atos capítulo 2, mas eu gostaria que nós observássemos 1 Timóteo, que é uma epístola pastoral, escrita para um pastor, e nós observamos aqui a ênfase que o apóstolo Paulo dá à questão da doutrina. Então, 1 Timóteo capítulo 4, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo 4, versículo 6, ele diz aqui: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Versículo 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. A igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, observava atentamente o ensino dos apóstolos para colocá-los em prática. Esse mesmo ensino nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. E nós precisamos conhecer esses ensinos, precisamos estudá-los, precisamos compreendê-los. Eis a importância de termos na igreja mestres, pastores mestres, que instruem, que ensinam a palavra de Deus e que encorajam os irmãos a estudarem em particular a palavra de Deus, a se debruçarem sobre as Escrituras, buscando compreender o ensinamento dos apóstolos. Não apenas doutrinas, ensinamentos relacionados à pessoa de Cristo, as doutrinas fundamentais do cristianismo, mas o ensinamento prático, a vida diária do cristão. Tudo isso nós encontramos dentro das epístolas, dentro do Novo Testamento. E nós somos encorajados pelas Escrituras a praticarmos, a colocarmos em prática esses ensinamentos. Eu gostaria de convidá-los ainda para abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Olha o que Tiago diz aqui, com relação à prática da palavra. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A prática da palavra. Não apenas ouvir a palavra, não apenas ler a palavra, não apenas memorizar a palavra, mas também praticar a palavra de Deus. Perseverar na prática da palavra de Deus. Então esse é um dever da igreja, é um dever espiritual de todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O segundo dever da igreja, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, é a comunhão. Está escrito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Comunhão. Isso é um privilégio que nós temos, e não apenas um privilégio, mas um dever.
um dever. Comunhão, irmãos, é o dever espiritual que os crentes têm de estimular uns aos outros na santidade e na fidelidade. Isso é comunhão. É o envolvimento uns com os outros, procurando encorajar, estimular na prática da santidade e da fidelidade. O significado básico de comunhão é parceria. Aqueles que recebem Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, tornam-se parceiros com Ele e com todos os outros crentes. É isso que João diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 1. Ele disse: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Eles perseveravam na comunhão. Isso é importante porque nos nossos dias existe uma filosofia, né? um pensamento tortuoso de que a igreja é algo opcional, de que a nossa participação na igreja, de que o nosso envolvimento com a igreja é uma opção, não é uma responsabilidade, não é um dever. E existem muitos desigrejados, pessoas que frequentam a igreja quando der certo. Não há compromisso, não há envolvimento. E quando isso acontece, essa pessoa, na verdade, já há muito está fora dos padrões de Deus, dos propósitos de Deus. Quando a gente vai se aproximar e vai tentar ajudar essa pessoa, você percebe que aquela pessoa já abandonou de fato a sua comunhão com Deus. Irmãos, é possível uma pessoa estar desviada de Deus dentro da igreja, presente em todos os cultos. Mas não é possível uma pessoa estar em plena comunhão com Deus ao mesmo tempo em que despreza a igreja, ao mesmo tempo em que não valoriza o ajuntamento do povo de Deus, dos santos. Aqueles que optam por isolar-se estão desobedecendo um comando direto das Escrituras. O comando de estarmos juntos, de estarmos reunidos. Aqueles irmãos, eles perseveravam na comunhão, eles eram parceiros, eles estavam juntos, eles tinham o mesmo propósito, eles estavam lutando para alcançar o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Os irmãos conhecem muito bem Hebreus capítulo 10, se quiserem abrir lá, podem. Hebreus 10, 24 a 27. O autor aos Hebreus, ele fala de consideração, ele fala de estímulo, ele fala de amor, e ele relaciona tudo isso com a congregação, com o congregar. Hebreus 10, 24 a 27, ele diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. De que maneira nós podemos demonstrar essa consideração uns pelos outros? De que maneira nós podemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras? Ele continua dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Viver deliberadamente em pecado não se aplica apenas a pecados sexuais.
mas se aplica também ao abandono da comunhão, ao abandono da igreja, da congregação. Congregar, irmãos, é muito mais do que estar presente em um culto. Existem pessoas que todas as semanas estão presentes na igreja, estão presentes, estão sentadinhas lá na sua cadeirinha, no seu banco, mas não estão congregando. Porque congregar vai além disso. Congregar é estar junto. Congregar é manter comunhão. Congregar é se importar sinceramente uns com os outros. E isso muitas vezes é demonstrado quando nós chamamos um irmão em particular para exortá-lo, para admoestá-lo, para chamar a sua atenção. Isso é congregar. Eu não sei se isso acontece aqui em Jijoca, mas em muitas igrejas tem acontecido assim. Pessoas, elas vêm para o culto, elas entram em silêncio e saem em silêncio. A gente quase não percebe quando ela chega e muito menos quando ela vai embora. Porque não há relacionamento, não há comunhão, não há o abraço, não há o aperto de mão, não há o sorriso, não há o companheirismo. Não há, essas coisas não existem. Na hora que diz amém, a pessoa já está lá na calçada. Irmãos, nós precisamos entender que comunhão é parceria, comunhão é estar juntos, comunhão é saber o que está acontecendo e se envolver naquilo que está acontecendo. Aqueles irmãos perseveravam na comunhão e no partir do pão. A comunhão deles era simbolizada pelo dever espiritual de partir o pão, que é uma referência à celebração da Santa Ceia. Quando celebramos a Santa Ceia, nós não apenas estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, nós não estamos tão somente demonstrando a nossa gratidão, a nossa reverência, o nosso temor diante do sacrifício tremendo que Cristo fez por nós, mas também nós estamos celebrando a nossa comunhão. Isso aqui tem tudo a ver com a nossa comunhão. A ceia está profundamente relacionada com a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Para tomar parte do pão e do vinho, nós precisamos estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Eu quero mostrar isso para os irmãos, que há essa relação muito forte entre isso aqui que nós iremos participar daqui a pouco e a nossa comunhão. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios 10. Versículos 16 a 17. 1 Coríntios 10, versículos 16 a 17. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Paulo, dando aqui instruções àquela igreja, ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então nós percebemos aqui, nesses dois versículos, que existe essa relação entre a participação do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e a nossa comunhão. E a nossa parceria, o nosso relacionamento. Mais na frente, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão
e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós precisamos entender que para tomarmos parte no pão e no vinho de maneira digna, nós precisamos estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos entender o que é que significa ser igreja, o que é que significa ser membro do corpo de Cristo. Comunhão exige autoexame. Eu estou em comunhão mesmo com os meus irmãos? Será que não há algum problema entre mim e um irmão na igreja? Será que eu posso olhar nos olhos de todos eles? Eu posso falar com todos eles livremente, sem qualquer receio, sem qualquer dificuldade? Será que eu já fiz tudo que estava ao meu alcance para restaurar uma comunhão plena com todos? Porque às vezes a comunhão entre duas pessoas não depende só de uma, né? Às vezes é possível que você tenha feito de tudo para restaurar a sua comunhão com alguém e não foi possível. Nesse caso, você tem liberdade para servir a Deus e para tomar a ceia, né? Mas se você percebe, se você, ao examinar o seu coração, você acha, não, eu acho que eu preciso fazer mais alguma coisa. Então resolva. E restaure a sua comunhão. Aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Esse é o terceiro dever espiritual praticado pela igreja primitiva. Oração. A igreja primitiva se dedicava ao dever sagrado da oração. E o escritor do livro de Atos, ele não se refere aqui a orações particulares, a oração individual, mas a oração coletiva por parte da igreja como um todo. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é uma igreja que ora. Nós vemos isso já no primeiro capítulo, no versículo 14. Lá diz que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja orando. A igreja orando. Infelizmente, irmãos, a oração tem sido muito negligenciada na igreja de nossos dias. É só a gente participar de um culto na quarta-feira, né? Não estou falando daqui, porque eu não participo aqui, né? Mas eu estou falando mesmo de onde eu congrego. É muita diferença de um domingo à noite para uma quarta-feira, para um culto de oração. É muita diferença. Será que orar não é importante? Será que a igreja se reunir em oração não é importante? Irmãos, nós encontramos tempo para tudo, né? Tempo para o trabalho, tempo para a academia. Eu acordo às 5h30 da manhã, já tem pessoas passando para a academia. Para quando chegar, ir para o trabalho. Mas dá um jeito de ir. Dá um jeito de ir. Acorda cedo, aquele pique, e vão. Entretenimento, passeio, internet. Mas para as reuniões de oração, quase ninguém aparece, né? E aí tem as desculpas. Nós precisamos ter cuidado, porque, irmãos, eu acredito que a maior parte da fragilidade da igreja, da fraqueza da igreja, dos problemas da igreja, se encontra exatamente nisso. Falta de oração. Falta de oração coletiva por parte da igreja. A igreja em peso em oração. A igreja toda em oração. A igreja
demonstrando a sua dependência de Deus, colocando os seus planos, os seus propósitos, a vida uns dos outros, a salvação dos pecadores, colocando tudo isso diante de Deus em oração. Orar não é fácil. Orar é um trabalho. E talvez o trabalho mais difícil. Você já parou para orar? Você já parou que quando você tira um tempo para orar, que se você resolve dedicar um momento de oração, você quase sempre é interrompido? Às vezes vem pensamentos na sua cabeça que lhe distraem. Alguma coisa acontece. Orar é um trabalho difícil. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele apresentou para os discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha aí, e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Muitas vezes nós estamos esmorecidos na nossa vida de oração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Paulo, falando a respeito de um dos seus cooperadores, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, olha: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. É interessante essa expressão aqui, ó. O qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Orar exige esforço. Porque nós estamos falando com Deus. Se o diabo, as trevas, tudo que é contrário a Deus vai batalhar para que isso não aconteça. Então é um trabalho difícil. Mas o nosso amado Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo, né? De oração. Irmãos, esses elementos, perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações, são expressões únicas da vida da igreja. São meios da graça que Deus providenciou para que a sua igreja cresça, amadureça, se desenvolva, prospere. Então, em uma igreja modelo, na igreja modelo, nós encontramos primeiro deveres espirituais. E a prática desses deveres espirituais geram uma outra característica, uma outra marca da igreja, que é caráter espiritual. Uma igreja que cumpre seus deveres espirituais verá que a prática constante desses deveres resultará em caráter espiritual. Será uma igreja espiritualmente sadia, exercendo sua função nesse mundo. Então, quero que os irmãos, voltando para Atos capítulo 2, olhem comigo aí os versículos 43 a 47, e a gente vai mencionando aqui à medida que a gente vai lendo. Versículo 43. Em cada alma havia temor. Isso aqui são informações, são descrições do caráter da igreja. Como é que era aquela igreja? Em cada alma havia temor. Será que em cada uma das nossas almas existe isso? Temor? O que é temor? Irmãos, essa palavrinha temor fala não apenas de uma atitude reverente, mas de um medo mesmo. Um medo saudável de ofender a Deus. Essa mesma palavra, ela é usada para descrever a reação à morte de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Lá diz que quando as pessoas ouviram do acontecimento da morte de Ananias, está escrito lá: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E no versículo 11 do capítulo 5 diz: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Temor é uma atitude de reverência, de admiração,
é estar maravilhado diante da grandeza de Deus e um medo santo de ofender a Deus. Um medo santo de desagradar a Deus, de estar fora da vontade de Deus. Aqueles irmãos, eles eram tementes a Deus. E isso era demonstrado na maneira que eles viviam, na maneira que eles se comportavam, como igreja e como indivíduos. Continuando diz, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma outra descrição do caráter da igreja é que aquela igreja era uma igreja poderosa. Quando a gente fala de uma igreja poderosa, a gente fica assim um pouco... Ixi, rapaz, aí... Pentecostal não está chegando, né? Mas era uma igreja que tinha poder. E o que significa poder? Quando a gente fala de uma igreja que tinha poder, né? O que significa isso? Significa impacto. Uma igreja, ela exerce poder, ela demonstra o poder de Deus quando ela exerce impacto na comunidade em que ela vive, no meio em que ela vive. Olha, irmãos, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E uma das razões do temor daqueles irmãos era exatamente por conta dos prodígios, dos sinais realizados pelos apóstolos. Nós sabemos que esses sinais e prodígios, eles foram projetados por Deus para chamar a atenção e autenticar a mensagem dos apóstolos. Sabemos que Deus ele participou da pregação dos apóstolos com milagres para confirmar que eles eram de fato seus mensageiros. E com o passar da idade apostólica, a conclusão do cânon das Escrituras, esses sinais eles foram desaparecendo, né? foram desaparecendo. E hoje nós podemos determinar quem fala por Deus comparando o ensino que essa pessoa transmite com a revelação das Escrituras. Mas Deus continua fazendo um milagre extraordinário, o maior de todos os milagres, que é a transformação dos pecadores. Pecadores que se arrependem sinceramente dos seus pecados, que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que são radicalmente transformados por Deus, geram temor, causam impacto, são uma demonstração do poder do Evangelho no meio da sociedade. Esses milagres, eles acontecem na vida da igreja que está comprometida com a prática dos deveres espirituais. Uma outra descrição do caráter da igreja é a sua generosidade. Nós encontramos aí nos versículos 43 a 47. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Generosidade. 3 coisas faziam parte do caráter daquela igreja: temor, poder e generosidade. Eles eram unidos. Eles eram uma unidade espiritual. E não apenas espiritual, mas também uma unidade prática. Eles tinham tudo em comum. O que é que significa isso, ter tudo em comum? Será que nós encontramos aqui uma espécie de socialismo cristão? Onde a gente tem que vender tudo e distribuir tudo igualmente para todos? É isso? Não. Isso significa simplesmente que aqueles irmãos, eles estavam dispostos a abrir mão dos seus bens para socorrer alguém necessitado.
Eles estavam dispostos, eles não estavam presos a seus bens materiais. Eles eram generosos. Generosos. Essa, irmãos, é uma descrição do caráter da igreja. Caráter esse formado, forjado pela prática dos deveres espirituais. Como é que temos sido como igreja? Nós, como igreja, nós temos demonstrado temor a Deus, temos impactado a nossa comunidade com o poder transformador do Evangelho na vida dos pecadores. Temos também impactado a sociedade com a demonstração do nosso amor uns pelos outros, demonstrando a nossa generosidade, a nossa disposição de nos sacrificar para acudir alguém carente, necessitado, realmente necessitado. No mundo não existe isso. No mundo não existe isso. Mas a igreja de Deus é instruída quanto a isso. Né? Quanto a isso. E por último, irmãos, como resultado da prática dos deveres espirituais e do caráter espiritual da igreja, nós temos o impacto espiritual que a igreja exerce por conta dessas duas primeiras marcas. O que é que nós encontramos aí no versículo 47? Está escrito aí no versículo 47, louvando a Deus, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu lá aqui. Pegar o versículo direito aqui na passagem. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. O que é que faz uma igreja chamar a atenção da comunidade? Nós queremos chamar a atenção, não queremos? Será que Deus quer que nós chamemos a atenção da comunidade? Com certeza, né? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós temos que realmente aparecer. Nós temos que atrair, né? E a igreja em Jerusalém era uma igreja atraente. O que tornava essa igreja atraente? Não era a grandeza do prédio onde ele se reuniu. Não era. Existem muitas religiões, né, que focam tanto nessa questão do templo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dos mormons, mas eles são tão preocupados com o templo que até o material de construção é selecionado. Eles têm aquela preocupação de, sabe, com o prédio, com o templo, toda aquela maravilha. Mas não é isso que deve atrair as pessoas, né? A grandeza do templo. Não deve ser também uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de prosperidade, ou algum tipo de método. Irmãos, muitos, e em muitos lugares, têm se preocupado tanto com essa questão de crescimento numérico, né? De atrair multidões para a igreja. Eles têm feito de tudo. E uma das coisas que eles têm feito é
se assemelhar ao mundo. Providenciar eventos semelhantes aos do mundo para atrair pessoas, né? Graças a Deus que em Preá, aqui em Jijoca, nas outras cidades aqui perto não, mas em Acaraú existe, nos dias de carnaval, não sei se ainda existe, mas existia, né? Um movimento carnavalesco da igreja, para atrair pessoas, né? Para chamar a atenção de pessoas. Um desfile, né? De carnaval dos crentes. Tudo para atrair pessoas. E quem gostar de carnaval, rapaz, acho que eu vou para o carnaval da igreja, que é mais tranquilo, não tem muita... Então, se assemelhando cada vez mais ao mundo. Spurgeon, ele disse o seguinte: a igreja atrai pela diferença e não com sua semelhança ao mundo. Então, o que tornava aquela igreja atraente era o caráter, moldado pelo cumprimento dos deveres. É isso que atrai as pessoas. Irmãos, quando nós nos deparamos com um crente verdadeiramente arrependido, fiel, temente a Deus, você se depara com ele lá na rua, lá na feira, lá na loja, lá na empresa, lá na escola. Quando você se depara com esse tipo de pessoa assim, você é atraído. As pessoas são atraídas. Eu digo porque aconteceu comigo. Eu me senti atraído. Eu fui atraído para a igreja, não foi por causa do tamanho do prédio, porque não foi por causa de um espetáculo que tinha na igreja, não. Foi um crente comum, em um ambiente de trabalho, debaixo de um sol escaldante. Um jovem, não era pastor, não era seminarista, não era um pregador, era apenas um jovem fiel, que estava dando testemunho de Cristo lá no trabalho. E não apenas com as palavras, mas com as ações. Aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei maravilhado com aquele homem. E me aproximei. E comecei a ouvir. E pensei, de onde é que ele tira essas palavras tão maravilhosas? De onde é que vem esse conhecimento? Como é que ele consegue suportar esse trabalho tão duro sem reclamar? Sem chamar palavrão? Com tanta tranquilidade, com um sorriso, cantando o tempo todo. Como? Aquilo ali me mexeu comigo e eu fui atraído. O caráter daquele crente foi que me atraiu para conhecer o Evangelho. E hoje sou um servo de Deus por conta disso. Por conta de que Deus usou aquele pequeno servo para que eu viesse a conhecer o Evangelho de Cristo. A igreja deve ser assim. Uma igreja atraente por conta do caráter. Do caráter trabalhado pelo cumprimento dos deveres espirituais. Aquela igreja não apenas era uma igreja atraente, mas era também uma igreja em crescimento. Ela estava crescendo, né? Está escrito aí, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era Deus que acrescentava o número de salvos. Uma coisa interessante aqui é que não está escrito assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia as pessoas, o número de pessoas, mas os que iam sendo salvos. Nós não queremos, pastor Wellington, os demais pastores, líderes da igreja, irmãos que têm maturidade, que têm conhecimento, nós não queremos apenas um amontoado de pessoas aqui. Nós não queremos aqui apenas uma multidão dentro desse prédio que não mais comporta, tem que estar lá por fora porque não tem mais como abrigar. Não. O que nós anelamos, o que nós desejamos é que Deus acrescente o número de salvos. Salvos. Então, irmãos, para isso, nós precisamos cumprir os nossos deveres espirituais como igreja, ter o nosso caráter transformado pelo cumprimento desses deveres,
Com isso, nós iremos impactar a nossa comunidade. Deus irá ser glorificado, com certeza, através das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos, com isso aqui, que essas verdades aqui caracterizem a nossa igreja, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelo tempo que refletimos na Tua palavra. Eu agradeço a Deus pela nossa igreja bíblica aqui em Jijoca. Louvo a Ti, Senhor, pela vida do pastor Wellington, sua família, o ministério que ele tem desenvolvido aqui, pelos homens que têm sido seus cooperadores nessa igreja, pelos irmãos e irmãs que têm perseverado, ano após ano, te servindo, te glorificando. Abençoa, Senhor, conceda à sua igreja aqui uma visão cada vez maior da tua glória, de como expandir o teu reino. Prepara os nossos corações, ó Deus, para tomar parte no pão e no vinho, símbolo do corpo e sangue de Cristo. Assim, Senhor, nós oramos e suplicamos tudo isso no precioso nome de Cristo. Amém.